Vamos trazer Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Manhota, boa tarde. Como que essa pressão sobre as eleições de meio de mandato podem afetar a postura ou já estão afetando a postura de Donald Trump nas negociações, nesse ciclo que tem ocorrido desde o início da guerra contra o Irã, desde os primeiros ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã? Boa tarde, Yuri, Débora. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez no 360. Olha, Yuri, esses efeitos, né, que a pesquisa, de certa maneira, traz à tona, já eram esperados, previstos, mas eu diria que chegam como uma péssima notícia para a administração republicana do presidente Donald Trump. Isso porque, Yuri, de fato, o clima nos Estados Unidos para qualquer tipo de pressão inflacionária já não é dos mais convidativos e também não é novo, né? Quer dizer, já custou a Joe Biden, depois a Kamala Harris como sucessora democrata, a eleição, né, do último pleito. Afinal de contas, um dos pontos mais levantados pela opinião pública americana naquele momento já era o descontrole inflacionário. E agora, nesses últimos anos, já sob a gestão Trump, a crise que mais aparece nas pesquisas, toda vez que essas pesquisas são realizadas, é a crise do chamado affordability, né? Então, o custo de vida. E é claro que ele não se restringe ao preço dos combustíveis, mas ele passa fortemente pelo preço dos combustíveis. Seja porque os combustíveis alimentam boa parte da indústria, seja porque depois eles vão ser repassados, né, de alguma maneira, de forma mais direta, para o eleitorado, para o cidadão médio que vai fazer as suas compras. Então, sobretudo no campo da alimentação, que é um elemento chave para definir a posição do eleitorado americano em relação à visão que ele tem da economia, isso costuma gerar muita sensibilidade. O presidente Trump sabe disso, mas tudo indica que ele parecia não acreditar que fosse ser responsabilizado diretamente pelos efeitos colaterais da guerra. Também tudo indica que o presidente Trump acreditava que a guerra seria mais curta, mais assertiva, mais objetiva e que não arrastaria os Estados Unidos para uma espécie de terreno movediço, a partir do qual os americanos teriam dificuldade de encaminhar uma solução. Foi o que acabou acontecendo. O que nós temos visto até em termos de negociações, de cessar-fogo e por aí vai, é, no fundo, uma tentativa não só de saída digna dos Estados Unidos desse conflito, como uma tentativa de controlar também não só a escalada, como a narrativa que se cria em torno dessa decisão, né, de terem, portanto, iniciado o conflito contra o Irã. Eu diria, Yuri, que nesse momento a situação é muito delicada, porque, de certa forma, aquele clássico que a gente, né, escuta falar sempre, precisa combinar com os russos, faz mais sentido do que nunca. Afinal de contas, hoje a gente não está dependendo só do presidente Trump e dos próprios Estados Unidos para definir um cessar-fogo, para encerrar o conflito. O Irã se vê numa posição de vantagem relativa nessas negociações, né, seja por Hormuz, seja por outras razões, incluindo os próprios proxy, que são os aliados indiretos, né, que ajudam indiretamente o Irã, e, portanto, não há incentivos para que o Irã ceda. Só que o preço de que não há, né, portanto, margem para avançar nessas manobras de negociação é que isso vai aumentando o custo interno, o custo doméstico dos Estados Unidos, levando a um contexto como as pesquisas nos mostram hoje, né, de a sociedade americana, inclusive, né, a sociedade que tem uma tendência a votar republicana mais conservadora, começar a atribuir responsabilidade ao presidente. Então, isso pressiona muito o presidente Trump e vai, talvez, explicar uma espécie de afastamento relativo de outros republicanos, até dentro da base MAGA, nas eleições de meio de mandato. Vai ser comum, como já foi no passado, se isso continuar dessa forma, que as pessoas não queiram sair na foto com o presidente Trump, e se ele perder a maioria em uma das duas casas, né, no mês de novembro, talvez fique difícil governar durante os próximos 2 anos, Yuri, Débora.